Existem muitos jogos em que, em certa parte, né, não precisam ali necessariamente ter ali um monstro aterrorizante ali para te deixar tenso e até desnorteado ali no jogo, seja pelo lugar que passa ali uma vibe pesada, ou até mesmo ali a música que toca nessa hora. No vídeo de hoje aqui eu trago alguns dos lugares mais tensos dos games. É lógico que tem muito game que tem essas partes aí. É claro que esse vídeo aqui pode ter a parte 2 ali, né? É uma hipótese, claro. Se vocês deixarem muitas palavras no like para ajudar o vídeo a voar e voar e voar. Estou Vamos voando! embora então pro vídeo. Quem já jogou Dark Souls de cabo a rabo aí, já deve ter perambulado ali pelo Lago Waste. Esse lugar é o mesmo que aparece na cutscene ali do começo, né? Onde tem aquelas batalhas ali com os dragões aparecendo ali voando e o Gwyn arregaçando eles lá com um raio. Então, queridão, pense em um lugar zica da marmita de perturbador. Eu simplesmente não consigo ficar muito tempo nesse lugar aí não, cara, porque, cara, a atmosfera é pesadona de verdade. Você fica ali olhando pra cima e tem umas torres, tipo, sei lá, árvores, tronco, não sei. Parece que não tem fim a parada. E, cara, me deu uma sensação bem desconfortável ali, de verdade, não tô sendo frescurento não. E olha só, cara, o som que toca nesse lugar. Cara, não sei o que é pior, ou essa música ou esse lugar todo ali em si, né? É, sei lá, não sei vocês, mas pra mim foi uma parte mais ali, praticamente a parte mais assustadora. Assustadora sim, não é assustador. É uma parada que te dá, sei lá, uma atmosfera muito estranha ali. Eu não me senti muito bem nesse lugar, né? Eu tive que abaixar o som do jogo porque o som só piorou ali, né? Essa aí minha estadia nesse lugar. Eu também foi rapidão ali, tem uns bichos bem fortes nesse lugar aí. Eu fui pra lá e piquei a mula porque é um lugar muito tenso de verdade ali. Silent Hill 4 é o game que eu mais gostei da série Silent Hill, né? E, velho, tem muita parte perturbadora nesse jogo de verdade ali, desde o começo, né? Até a abertura do game ali, né? É um negócio perturbador de verdade. É, na verdade, pra mim é o jogo mais aterrorizante aí do PlayStation 2, disparadíssimo. Eu sei que existe lá o Siren, entre outros games ali, mas pra mim o Silent Hill 4 foi o mais assustador do Play 2 e o mais perturbador do Silent Hill da série. E, cara, é muito mais até que o próprio 2 ali, no Silent Hill 2, que é o mais famoso de todos, né? Mas, cara, um dos lugares mais tensos de verdade ali, né? De todos mesmo assim, eu vou escolher um aqui que é o metrô, né? E tem aqueles monstros flutuando pra lá e pra cá, saindo da parede. E toda vez que você encontra algum monstro, vem aquela estática de chiado de TV na tua cabeça e é muito zica de verdade. E tem um certo momento ali, né? Quando você volta ali, acho que pela segunda ou terceira vez, você tá andando com a Ellen, que é uma moça que você tem um buraco na parede lá, que você fica olhando a casa dela do outro lado. E, cara, um personagem que depois, certo ponto ali, né? Ele anda com você. E também ela te ataca também como se fosse um co-op, né? Cara, você chega nesse local do metrô ali, que é umas cancelas ali que você pega, passa o cartão, a moeda ali, não sei, pra você passar, pra você pegar o metrô. Mano, olha só a menina, a moça que aparece nesse lugar. Cara, é perturbador. Acho que se ela não voasse, acho que seria menos assustador ali e perturbador, velho. E o foda é que ela demora a morrer, né? E tem um certo item lá que é tipo uma espada que você tem que fincar nos monstros ali que não morrem pra eles não te encher o saco ali no decorrer do, você anda pelo local. Aí depois dá pra você voltar lá e tirar essa espada, senão ela vai ficar lá, você vai perder, né? E na verdade eu nunca matei essa moça, né? Esse fantasma, que se eu não me engano, acho que é. Eu não lembro agora o nome dela, não. Ela tem um nome, inclusive, né? E, cara, eu piquei a mula ali sem dó. Você tá maluco, velho?
Mas como eu disse, o game tem muita parte tensa e esse aí é só uma delas. Inclusive, eu tô até pensando em fazer um vídeo aqui só ali falando do Silent Hill 4, que, cara, é uma obra-prima do terror. Ainda ali falando ali de Silent Hill, tem uma parte ali em Silent Hill 2, né, que simplesmente é uma das partes mais zica da marmita, amigo. Que são ali, né, as ruas de Silent Hill na parte da noite. Cara, você simplesmente não enxerga bosta nenhuma, amigo. A escuridão ali é medonha e você tem que ficar ali olhando no mapa se você tá chegando ou não, você já passou do lugar. Sem contar que se você só ouve ali o barulho dos monstros ali, mais um pouco adiante ali, mas você não sabe de onde eles estão vindo. E incrível, cara, é que quando você entra no hospital, era melhor você ter ficado lá fora, né, queridão? Porque é aí que as coisas pioram. A escuridão não te deixa em paz nesse jogo ali, nem fedendo, amigo. A mansão de Resident Evil por si só é assustadora, né? Como um todo ali. Corredores escuros, salas escuras, quartos, banheiros. Mas imagine tudo isso aí com um dos piores inimigos do game por perto. É isso aí, os Hunters. O game fica totalmente hard com essas coisas verde maluca doida ali. Primeiro que não é qualquer arma ali que você pode usar contra esses bichos aí. Se você não economizar bala, economizar bala, shotgun e de bazuca, é melhor você começar o game de novo ali, porque você já tomou na peida. A não ser que você é bandos dibre ali, né? Tipo Ronaldinho Gaúcho. Eles são rápidos e se você tomar uma patada, meu filho, já era. A cabecinha vai rolar. Bonita, lindamente. Ah, lá, tem um filho da mãe aqui, ó. Tem dois! Fudeu! Fudeu! Caralho, tem dois aqui, mano! E lógico, ainda falando aqui de Resident Evil, tem o Resident Evil Code Verônica, né? E a parte mais tensa de todas, lógico, na minha humilde opinião aqui, sem sombra de dúvida, é a parte em que você encontra o Tyrant, né? Aquela coisa azul estranha ali que tem uma faquinha no dedo. Good night. Ele é muito forte, pode matar a Claire ali em poucos golpes ali, 2, 3, 4, sei lá. E ele aparece várias vezes, cara, mas a última vez é simplesmente ali dentro do avião. Nossa, é um lugar totalmente apertadíssimo ali. Cara, pra você conseguir se esquivar dessa coisa ali, se você tenta se esquivar, ele te dá um tapão no meio da orelha ali. E é complicado, bicho. Não é fácil, não. Simplesmente tem que dar conta dele, né? Até que o equipamento ali, né, eletrônico, ele lança ali uma caixa de metal ali pra derrubar o menino lá na puta que eu... Sem contar que temos que deixar ele fraco, né, para que isso aconteça. Então, você vai ter que ter muita munição de bazuca ali, especialmente, se eu não me engano, acho que é munição de gelo ou a de ácida lá, que deixa ele bem fraco, eu não lembro direito. Mas não é nada fácil não, querido. E a parada é tensa de verdade, né? Junto o medo, apavoro, cagaço, você acaba fazendo merda e a compliqueira dos compliqueiros. E para terminar esse vídeo, né, o último game que tem um dos lugares mais zica da marmita. Nossa, eu falei isso aqui umas 45 vezes. Ai! Se chama Hellblade: Senua's Sacrifice. Cara, esse jogo é muito bom. É um dos jogos preferidos aí de fantasia, né, de RPG. E maluco, esse jogo na verdade não tem um lugar que se diga assim, que lugar tranquilo, de boa. Nossa, que lugar lindo. Não, não tem. Não tem. Não! O jogo é todo ali, né? É uma loucura psicológica ali, das piores, cara. Todo jogo, você percorre ali lugares simplesmente perturbadores ali, né? Escuros, não dá pra ver quase nada. Tem certo, lógico, dá pra ver porque a cena tem uma fogueira que a gente... Uma tocha, na verdade, uma fogueira. E tem uma parte específica ali, né? Em que alguma coisa te persegue ali. Você tem que apenas fugir. Se ele te pegar, já era. Mas tem uma certa parte ali que, sinceramente, é o ápice do terror, né? Que é a parte em que você encontra, né, com esse cara que fica te perseguindo ali. Rapaz, é um monstro enorme, todo deformado, parecendo um touro, uma vaca, não sei. E durante a boss fight, o ambiente fica todo escuro ali às vezes, né? Você não consegue nem enxergar nada. Dando para aquela vantagem ali com o bicho. E, cara, o monstro desaparece ali às vezes, né? Muitas vezes ali.
Ele surge do nada, às vezes ele surge até nas suas costas ali. E pra piorar, tem um momento ali que fica passando uns flashes perturbadores ali na tela, né? Que fica ofuscando aí a sua visão e dificultando ali você conseguir, né? Lutar contra essa coisa louca aí. Eu joguei esse jogo, cara, e na moralzinha mesmo, foi uma experiência única ali. Eu acho que nenhum game de ação desse estilo aí me passou a sensação aí do Hellblade. Eu digo games com lance medieval e tal, essas loucuras aí. E pra mim aí o Hellblade tem 95% aí de terror, na minha opinião, né? Do que qualquer outro gênero ali que exista. Bom, meus queridos, esse foi o vídeo então, é claro, né? Como eu disse no começo do vídeo, se tiver muitos likes aqui, se essa parada aqui tiver muitas visualizações, se a galera realmente gostou, né? Vai ter uma parte 2 aí, porque existem muitos jogos aí onde você se caga ali, né? Naquela parte ali, mesmo não sendo ali tão assustador, né? Não tendo monstros, mas todo jogo ele tem, né? Eu acho que todo jogo não, eu exagerei. Acho que tem muitos jogos ali que tem essa parte aí, né? Que você fica ali totalmente tenso e acaba fazendo cagada ali por essas loucuras de sensação louca de medo aí. Tranquilo então, queridos, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado aí. Forte abraço, até os próximos vídeos.